Komorebi, uma palavrinha japonesa que define o jeito como a luz atravessa as folhas de uma árvore, provocando essa dança constante entre o claro e o escuro, que nunca se repete. Se você capturar um único instante desse Komorebi, ele nunca vai acontecer mais de uma vez, sendo um exemplo perfeito de como o momento presente é uma coisa que está sempre em transformação, e talvez seja isso que faça dele algo tão único, tão valioso e tão admirável. Dias Perfeitos, novo filme do diretor alemão Wim Wenders, indicado ao Oscar 2024 na categoria Melhor Filme Internacional, estrutura toda a sua narrativa ao redor desse conceito do Komorebi, numa história que acompanha um zelador de banheiros públicos em Tóquio vivendo a sua rotina diária, enquanto aproveita cada oportunidade que surge para observar algum detalhe encantador da existência. Uma plantinha que começa a crescer, a sensação de tomar um banho relaxante, o som de uma música cantada por uma pessoa próxima, e, claro, a luz do sol atravessando as folhas das árvores. É até curioso como essa atitude de deslumbramento combina com o desenvolvimento da produção, que veio de uma proposta para que o Wim Wenders fizesse um documentário sobre o projeto de banheiros públicos de Tóquio, com toda a sua diversidade arquitetônica, mas o diretor preferiu abordar o assunto através da ficção, numa escolha muito acertada, porque nós, seres humanos, nos conectamos muito mais com as coisas através de histórias, através de narrativas, e a ficção dá um nível de controle muito completo para o autor evocar os sentimentos que ele quiser. Nesse sentido, o Wim Wenders define esses banheiros de Tóquio como pequenos santuários de paz e dignidade, e talvez não tenha forma melhor de simbolizar essa ideia do que contar a história de um homem que levanta todo dia e se sente extremamente grato e satisfeito por cuidar desses espaços, indo na contramão do descaso com que muita gente olha para essa função tão importante, como a gente vê numa cena em que o Hirayama, o protagonista, encontra um garotinho perdido no banheiro, devolve ele para sua mãe e a primeira coisa que ela faz, antes mesmo de olhar para o rosto do homem que resgatou seu filho, é pegar um lenço umedecido e limpar a mão do moleque. Existem pequenos relances sutis dessa crítica social no filme, mas logo nos primeiros minutos fica muito claro que o diretor não está procurando um conflito enorme para ser trabalhado. Mas ele prefere muito mais fazer esse estudo de personagem silencioso, intimista e que abre um espaço enorme para que a gente coloque ali, nas situações vividas pelo Hirayama, muito da nossa própria reflexão. Por que será que ele resolveu viver dessa forma? De onde que ele encontra tanta paz de espírito e contentamento? Será que ele não se incomoda mesmo com toda essa solidão? Será que nós mesmos nunca pensamos em viver da mesma forma? Eu até gosto de pensar que esse filme poderia se passar no universo de Asas do Desejo, uma obra-prima aí do Wim Wenders, de 1987, sobre anjos introspectivos que simplesmente observam a humanidade vivendo seu dia a dia e colecionam essas pequenas histórias interessantes que eles registram todo dia e que foi a base daquele filme Cidade dos Anjos com Nicolas Cage, que não é tão bom. Mas o original passa um bom tempo simplesmente contemplando a existência, E nesse olhar para os aspectos mais simples e corriqueiros da vida humana, o filme encontra algo muito sublime, que também está presente aqui em Dias Perfeitos, com a diferença que o olhar do Hirayama parece até já ter resolvido aquilo que os anjos ainda estão tentando decifrar. Ele já encontrou o propósito que pode surgir do simples ato de viver um dia depois do outro, e isso ser suficiente. Agora, isso não significa que essa abordagem mais desprendida seja suficiente para todo mundo. Eu entendo o sentimento de quem passa a primeira hora do filme simplesmente limpando banheiros junto com o Hirayama e se incomoda que a trama não parece avançar de um jeito mais tradicional, que não está procurando um grande objetivo a ser alcançado e por aí em diante. Por exemplo, o Richard Brody, que escreve no The New Yorker, vai dizer que o minimalismo de Dias Perfeitos é um sintoma de uma certa falta de interesse no protagonista e na cidade. Ele acredita que o diretor escolhe não se aprofundar em nenhum dos dois, evitando discussões maiores e mais complexas que tornariam a obra mais madura. E com isso, o silêncio do filme acabaria quase desfazendo suas intenções artísticas, como se ao invés do Wim Wenders encontrar uma poesia real que existe em Tóquio e na vida do Hirayama, ele acaba criando quase uma fantasia ilusória, uma visão idealista que não corresponde à realidade. O autor vai citar, inclusive, o cineasta japonês Yasujiro Ozu, que é uma grande referência do Wim Wenders, e no seu artigo, o Richard defende que os filmes do Ozu conseguiam encontrar essa profundidade mesmo na simplicidade, graças aos diálogos constantes dos personagens, que pintavam um retrato muito contemporâneo do Japão naquela época, revelando assim para o espectador como aquela sociedade pensava. Só que Dias Perfeitos estaria evitando um comentário mais definido e localizado sobre o Japão atual.
Ele chega inclusive a sugerir que narrações em off melhorariam esse minimalismo do filme, e eu acho muito interessante, né, ler opiniões diferentes assim. Mas eu discordo completamente do cara. Para mim, esse minimalismo de Dias Perfeitos é justamente um dos seus maiores acertos. Ele permite que o olhar para os afazeres do Hirayama se torne universal, capaz de apelar para qualquer um de nós, né? E nesse sentido, a trilha sonora norte-americana num filme japonês dirigido por um alemão, é também um ótimo exemplo dessa procura pela universalidade. Ainda assim, Dias Perfeitos não deixa de ter uma essência bem japonesa. É claro que existe, né, uma aura totalmente zen nessa rotina do protagonista, e que o Wim Wenders puxa sim para os filmes do Ozu, mas não reciclando completamente seu estilo, e sim trazendo para Dias Perfeitos o sentimento geral que se tem quando se assiste a um filme do Ozu. Essa beleza que existe na trivialidade ou mesmo a aceitação dos momentos turbulentos da vida, que podem ser encarados também com o mesmo tipo de atitude meditativa, né? Que habilita a gente a absorver ambas as partes boas e ruins do dia a dia e continuar vivendo. Sobre isso, eu acho muito bacana como toda vez que o Hirayama encontra algum obstáculo ou inconveniência no meio do seu trabalho, ele para, né, e dá uma olhada para o céu ali, quase que para se lembrar dessa sua mentalidade contemplativa e como ela é maior e mais duradoura do que os problemas, que eventualmente vão se resolver de qualquer jeito. Dito isso, eu acho que a referência visual do Ozu está presente também, né, nos vários sonhos que o protagonista tem e que são sempre fragmentos impressionistas de momentos do seu dia, e esses recortes de objetos cotidianos sempre apareciam nos filmes do Ozu, também servindo como molduras para os acontecimentos na vida dos personagens. Mas vamos falar mais desse protagonista tão interessante, e aí fica o aviso de spoilers. O filme está disponível na MUBI, né? Então se você não viu, assiste lá e depois volta para cá. Enquanto isso, se você quiser ganhar 10% de desconto em qualquer curso da AIC, Academia Internacional de Cinema, é só usar o cupom GUSTAVO10, que é válido até o dia 30 de maio de 2024. Você vai poder estudar coisas muito legais e de quebra também me ajudar aqui no canal. Bom, o Hirayama é um cara que parece viver assim por escolha e não por necessidade, né? E seria válido discutir se não ocorre uma certa romantização da escassez, pelo jeito positivo como o filme parece retratar a vida humilde do Hirayama, mas de novo eu acho que o Wim Wenders se concentra mais no lance da beleza encontrada na simplicidade, e ele torna isso o cerne dessa história que, de novo, poderia ir para lugares mais dramáticos, mas não vai. E tudo bem. Enfim, toda noite, antes de dormir, o Hirayama lê por algum tempo até pegar no sono, e um desses livros é do William Faulkner, que é um autor muito conhecido pelo estilo literário do fluxo de consciência, né? Que é mais ou menos quando se escreve parágrafos longos com frases compridas que se espalham pela página inteira e meio que obrigam o leitor a guardar detalhes pequenos que só vão ser abordados de novo algum tempo depois. O estilo do fluxo de consciência exige do leitor um grau extremo de concentração, é um texto difícil de ler, né? E com isso em mente, eu fico pensando muito na rotina metódica simples do Hirayama e o quanto ela não consegue viabilizar uma vida interior muito mais rica, né? Muito mais profunda, que talvez não fosse possível de alcançar se ele vivesse uma vida agitada e sempre muito pressionada pelo excesso de trabalho, pela ambição profissional, pelas distrações da vida digital, né? Das redes sociais. Quem sabe até por isso o Hirayama seja um cara tão analógico, né? Que está sempre revelando os filmes das suas fotos, que não faz ideia o que seja o Spotify, e que ouve no seu carro fitas antigas que são extremamente importantes para ele, não pelo seu valor em dinheiro, mas porque elas simplesmente sonorizam e acompanham sua vida. E são confiáveis, né? Ninguém pode simplesmente retirar elas do catálogo. O ponto é que essa vida pacata, desconectada e que foge do barulho da sociedade parece ser fundamental para que o Hirayama consiga se dedicar a uma existência quase unicamente voltada à apreciação da arte, da música e da natureza, né? E nisso a atuação do Koji Yakusho é simplesmente brilhante. Não é à toa que ele foi premiado em Cannes, né, por esse papel, e dá pra ver o porquê. Toda essa vida interna do personagem se traduz maravilhosamente nos olhares, no jeito como ele esboça uns sorrisos muito sutis, que estão sempre procurando e encontrando graça na vida ao redor, mas que dão lugar também a uma certa melancolia que parece entregar outras camadas dessa vida perfeita. Pensando nisso, é bacana como o roteiro não deixa de quebrar essa suposta ilusão dos dias perfeitos, mas ele faz isso numa transição totalmente suave e quase imperceptível.
Logo depois de passar um tempo com a sua sobrinha, que parece gostar desse estilo de vida desprendido do tio, a menina é buscada pela sua mãe, a irmã do Hirayama, e a gente percebe na hora que ela é uma pessoa rica, com um carrão, com motorista, revelando que o protagonista também veio desse lugar de privilégio e que inclusive ele tem um pai doente que não reconhece mais a família. E esse contato com familiares que ele não via há algum tempo parece ser um choque de realidade que abala o equilíbrio delicado da vida simples do Hirayama e traz à tona umas lágrimas muito fortes, né? Que nunca são exatamente explicadas pelo filme, mas que sugerem ali um turbilhão de sentimentos não exatamente resolvidos, mas talvez até escondidos, né? Reprimidos pelo jeito como ele tem vivido. No dia seguinte, o roteiro aproveita esse abalo emocional e chacoalha mais uma vez a ilusão dos dias perfeitos do Hirayama. O Takashi, o seu subordinado no trabalho, se demite e deixa um volume dobrado de limpezas para o Hirayama, que faz uma boa dose de horas extra e chega em casa exausto, completamente drenado por esse dia puxado. É até engraçado que ele viveu em um dia o que a maioria das pessoas vive todo santo dia no trabalho, e de novo o Wim Wenders parece abrir espaço para reflexões sobre o privilégio do Hirayama, sobre a idealização que ele vinha sustentando, sem precisar fazer do filme um manifesto sobre desigualdade social, mas também não se recusando a deixar pontas soltas que a gente pode levar para onde a gente quiser depois. De qualquer forma, o Hirayama ganha uma nova perspectiva na conversa com o ex-marido da senhora do restaurante, que revela ter câncer. E aí os dois encontram ali naquela conversa alguma conexão em comum, que rende um dos momentos mais emotivos do filme. O ex-marido pergunta se, quando duas sombras se encontram, elas se tornam mais escuras ou não, e o Hirayama coloca o questionamento à prova, o que leva os dois a brincarem de um pega-pega de sombras e partilharem mais um momento desses que existe perfeitamente no tempo presente, que é simples, que é bonito e é único. Mas fica essa reflexão sobre o acúmulo de sombras e, pelo menos para mim, olhando para essa cena, eu acho que não. As sombras não escurecem mais e aí eu faço um paralelo, né, entre as sombras e os problemas inevitáveis da vida, que vão sim muitas vezes se sobrepor, mas que a gente precisa continuar olhando para a luz que de algum jeito consegue atravessar essa escuridão. Eu juro que não é papo de coach aqui. Eu sinto que é isso que o Hirayama procura quando ele fica ali contemplando o Komorebi, né? Aceitando esse balanço entre claro e escuro e se deixando levar por esse contraste inevitável entre positivo e negativo, entre o que é bom e o que é ruim. Talvez seja por isso que ele ouça tanto a música House of the Rising Sun, que na letra fala sobre um lugar de ruína para muitas pessoas, mas que o Hirayama parece ressignificar aceitando que essa ruína sempre vai fazer parte do seu dia a dia. Sempre vai existir esse misto de tribulações que vão levar a gente para emoções diferentes, e quão lindo é que o filme termine justamente com isso em mente. O rosto inconstante do protagonista transitando entre diferentes feições, alegria, tristeza, gratidão, abandono, e nesse momento o Hirayama chora, sorri, se emociona, hesita, mas segue em frente. A música de fundo desse momento até diz, na voz emblemática da Nina Simone, que ele se sente bem, né? Mas a câmera termina o filme mostrando pra gente justamente essa House of the Rising Sun, a casa do sol nascente, que através de um filme tão universal como a gente discutiu, se torna muito mais do que só o Japão, mas se torna o mundo todo com seus problemas e virtudes simultâneos. E se esse komorebi metafórico da vida é inevitável, né, talvez seja melhor para a gente simplesmente procurar a beleza inerente da existência aonde quer que ela esteja, seja na luz, seja na sombra, ou melhor ainda, né, nas duas ao mesmo tempo. E o mais legal é que a gente pode tirar tudo isso de um filme feito de elementos tão comuns, tão básicos, né? Tão pertencentes à vida que a gente conhece de perto. Mas sei lá, eu acho que é como a dona da livraria diz pro Hirayama sobre a autora de um dos livros que ele compra. Ela fala, ela usa as mesmas palavras que nós, mas existe algo tão especial ali no meio. E aqui eu acho que esse algo especial é o olhar do Wim Wenders, que continua fazendo essa ponte entre a gente e as coisas mais lindas da vida, que muitas vezes passam despercebidas. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Dias Perfeitos, e se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.